Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Tron Ares, dirigido pelo norueguês Joaquin Ronning, e esse longa é uma continuação que expande esse universo digital criado lá nos anos 80 com o primeiro filme e que depois teve uma sequência em 2010 com Tron Legacy. E eu tava assim com bastante expectativa para esse terceiro filme, porque Tron traz esse clima futurista e tecnológico que eu gosto bastante. Inclusive, eu gosto de Tron Legacy, que foi um filme não muito bem recebido pela crítica. E contextualizando para quem não tá por dentro sobre o que é essa franquia, Tron começou em 1982 com o original, que foi revolucionário para os efeitos visuais da época, misturando live action com animação computadorizada. E depois disso, veio o Tron Legacy, em 2010, com Daft Punk na trilha e um visual neon que influenciou muita coisa na cultura pop. Agora em Tron Ares, a gente dá um salto pra frente, focado em um programa sofisticado chamado Ares, interpretado pelo Jared Leto, que sai do mundo digital pro real em uma missão. É o primeiro contato da humanidade com a inteligência artificial vinda desse mundo virtual, e o roteiro vai abordar esse tema atual com a IA, ética tecnológica e de como as inteligências artificiais estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, porque nós vivemos hoje em um mundo conectado o tempo inteiro. Praticamente não existe mais esse lado offline, e agora, com as IAs cada vez mais evoluídas, fica a pergunta de como vai ser esse mundo daqui a uns anos, com tantas evoluções. E o filme vai questionar tudo isso. E uma das coisas que eu gostei, parecido como foi lá em Tron Legacy, foi o design de produção. O mundo dentro dessa grade digital é espetacular, gente, com aquelas linhas de neon e veículos luminosos que parecem saídos de um sonho cibernético, e o diretor vai usar muito da tecnologia atual, com CGI avançado e captura de movimento, para criar sequências que fluem como um videogame imersivo, mas com um toque cinematográfico. Diferente dos filmes anteriores, aqui o contraste entre o mundo real e o digital é bem mais marcante. Eu diria que visualmente esse é o Tron mais polido e ambicioso até agora, superando até o de 2010 que eu gosto em termos de escala. E a direção vai trazer uma energia fresca para a franquia. Ele não tenta copiar o estilo já criado, que era mais contemplativo e musical. Ao invés disso, ele foca mais na ação mesmo, com perseguições maravilhosas, e tem um equilíbrio bom entre o espetáculo e a narrativa, embora é verdade que em alguns momentos a edição acelere demais, como se quisesse encaixar tudo em 2 horas. E o diretor aplica aqui uma sensação de exploração, como se o universo digital fosse um oceano infinito de dados. É uma escolha inteligente e que dá personalidade pro filme, sem cair no genérico de outros sci-fis. E sobre o elenco, o Jared Leto, eu senti que ele ficou meio de lado, meio deslocado aqui, apesar dele ser esse centro da trama. Ele interpreta um personagem que descobre emoções e questiona sua existência. E o Jared Leto traz uma atuação que eu não esperava, é verdade, longe dos excessos de papéis anteriores. Aqui, ele é muito mais contido, é uma performance que vai crescendo ao longo do filme, conforme o personagem vai descobrindo coisas que mostram uma evolução de forma orgânica até. Mas eu sinto ele perdido em várias cenas. Pode ser só uma impressão minha? Pode sim, mas eu não podia deixar de pontuar isso aqui. E ao lado dele, a Greta Lee, como essa humana envolvida na trama, entrega uma atuação sólida, com carisma, que equilibra o tom mais sério do Jared Leto. E o Evan Peters é aquilo, sempre versátil. Quando ele aparece, ele entrega. E vamos falar do que virou uma marca dessa franquia, que é a trilha sonora. Aqui, ela é eletrizante, misturando eletrônica com batidas que vão pulsar, diferente do Daft Punk do anterior, que era mais dançante. Aqui é bem mais agressivo, reforçando esse tema de invasão digital. Há momentos em que a música dita o ritmo da ação, como em uma ação de luta que sincroniza perfeitamente com os sons. É o tipo de trilha que você vai querer ouvir depois, assim como foi lá em Tron Legacy. Realmente, as músicas são uma das melhores coisas
desse filme. E Tron Ares acerta em atualizar a franquia para os dias de hoje. Os temas de IA não são superficiais. Há discussões sobre controle, privacidade e o risco de programas vivos no mundo real. Não vamos ter aqui clichês óbvios, como vilões robóticos e malvados, não. Aqui vamos ter bastante nuance, onde o Ares vai questionar a sua programação. No entanto, sinceramente, o terceiro ato vai dar uma vacilada com resoluções que não vão conduzir com o que foi construído até aqui. Não é um defeito fatal, é verdade, mas poderia ter mais tempo para desenvolver algumas subtramas para que ficasse claro algumas tomadas de decisões que não fazem sentido na minha visão. E comparando com os antecessores, esse filme se destaca por ser o mais acessível, digamos assim. O original de 82 era bem mais experimental e, comparando com os antecessores, esse filme se destaca por ser o mais acessível, digamos assim. O original de 82 era bem mais experimental. Já o de 2010, que ainda é o meu preferido, era visualmente deslumbrante, apesar da sua narrativa simples, e Tron Ares tenta unir esses dois mundos, a inovação técnica com uma história que provoca reflexão. E eu gosto como ele não ignora a lore, mas expande sem alienar os novatos que chegarem agora para a franquia. É como se a Disney quisesse dizer que Tron ainda é relevante e tem muito a contar nessa era de IA generativa. E sobre os efeitos especiais, eles são de ponta e com propósito. Não é um espetáculo pelo espetáculo somente. Cada elemento visual serve para a trama, como as transições entre mundos, que simbolizam a quebra de barreiras. A fotografia traz um ar sombrio que contrasta com o neon, criando uma atmosfera única. É cinema visual de qualidade, onde a técnica eleva a história. E eu gostei sim do longa. Ele tem problemas, obviamente, mas as cenas de ação são ótimas, com coreografias que misturam artes marciais, digitais e veículos high-tech. Os diálogos só explicam o necessário desse universo e que pode facilitar para quem não conhece Tron. É um verdadeiro blockbuster de sci-fi e que entrega valor. Então, Tron Ares é uma atualização digna, com visuais estonteantes, atuações convincentes e temas bem atuais para essa geração. Ele vai perder pontos pelo ato final, sim, vai, mas vai ganhar por inovar, sem trair as raízes da franquia. E se você é fã de sci-fi ou quer algo mais visualmente impactante, com certeza você vai encontrar muito valor aqui. Eu recomendo sim, é um bom filme de ficção científica lançado nessa janela de meio de outubro. E para Tron Ares, nota 7. Esse é um grande exemplo de filme que é para ser visto em tela grande e com a melhor qualidade de imagem e som que você conseguir, para poder capturar todo o espetáculo visual que ele entrega. Então, não deixe de ver esse filme nos cinemas, beleza, pessoal? E obrigado por assistir até aqui. Em breve eu tô de volta com mais um vídeo. Até mais e tchau!